Na verdade, quando eu cheguei aqui, o Reino Unido, de uma maneira geral, não estava ainda preocupado com o corona. A postura do governo ainda era de um certo relaxamento, e eu cheguei, fui para a sala de aula presencial, usava o metrô todos os dias e uma presença constante de pessoas nas ruas, entendeu? Inclusive muito turista circulando pela cidade. Isso foi no comecinho de março. A primeira semana foi assim, a segunda semana começou a diminuir um pouco o ritmo de pessoas nas ruas. Na terceira semana, eu já comecei a ter professores que já entraram em auto-isolamento. E aí, no final dessa terceira semana, foi que a gente foi recomendado a ficar em casa, né? As escolas começaram a fechar, e aí, então, a partir da minha quarta semana aqui, ou seja, na última semana do mês de março, todo mundo ficou em casa. E aí a orientação era para todos os profissionais, todo tipo de atividade, né? Só as essenciais ficavam abertas, ou seja, os mercados e farmácias, né? Jaqueline, queria que você contasse um pouco como que foi a reação das pessoas a essas orientações, porque assim, aqui no estado de São Paulo, a gente tem visto o governador nas coletivas insistindo para que as pessoas sigam o isolamento social, falando da importância dessa atitude para diminuir a circulação do vírus. Como que tem sido por aí a aceitação das pessoas a essas orientações dadas pelas autoridades de saúde e também pelo governo? Olha, eu não posso falar sobre o Reino Unido de uma maneira geral ou de Londres como um todo, porque, primeiro, que é uma cidade, né, com quase 10 milhões de habitantes. Meu círculo de amizades é relativamente restrito, mas, assim, no círculo que eu frequento, eu considero que há uma consciência muito forte das pessoas sobre a importância do isolamento. Não há tentativa de burlar isso, né? Como é que está funcionando o lockdown aqui? As pessoas têm direito a sair uma vez por dia para fazer alguma atividade física na região onde ela mora, desde que ela não esteja em grupo, né? Então, é possível, por exemplo, fazer uma caminhada no quarteirão ou nas pequenas praças que existem nas regiões e tal. Mas você precisa tomar cuidado. Só para vocês terem uma ideia, no domingo atrasado, eu fui tomar um pouquinho de ar no parque que tem aqui a 2 quadras da minha casa, estendi uma canga no chão e eu estava com um casal de amigos e a gente estava distantes um do outro, mas nós fomos abordados por 2 policiais, dizendo que a gente não podia ficar deitada ali, que a gente não podia ficar tomando sol e que a gente também não podia ficar sentada em nenhum dos bancos. Então, e as policiais começaram a interromper várias pessoas. Então, a gente podia ir ao parque, caminhar no parque, mantendo o isolamento social, mantendo a distância de 2 metros de qualquer outra pessoa, mas a gente não podia ficar lá tomando sol, entendeu? E assim, sentado como se fosse um dia comum, né? E aí o nosso passeio durou 30 minutos, não mais que isso, e voltamos para casa, né? Então, assim, de fato, a polícia aborda as pessoas na rua quando há qualquer procedimento inadequado e, assim, a gente está tomando todos os cuidados necessários. Eu já vi muita notícia de pessoas que chegaram a ir para a praia no final de semana, está fazendo muito calor aqui para os padrões europeus, né? Já temos 21 graus aqui, os dias estão muito bonitos, fazendo muito sol. É claro que isso é um convite para as pessoas botar a cara na rua, mas não é o que está acontecendo, assim. Pelo menos no bairro onde eu estou, eu percebo o isolamento, a ausência de movimento nas ruas e as pessoas realmente preocupadas em fazer o vírus parar, né?
Jaqueline, a orientação é que as pessoas redobrem os cuidados com a higienização, principalmente das mãos, né? Lavar frequentemente, utilizar álcool gel. Queria saber como é que você está fazendo isso e se você enfrenta algum tipo de dificuldade para comprar álcool gel, porque aqui no Brasil isso gerou uma corrida para as farmácias e eu, por exemplo, fui um dia na farmácia, a prateleira de álcool gel estava totalmente vazia. Como que tem sido isso aí para você? Olha, eu não consegui comprar álcool gel. Eu tô sem álcool gel, mas eu tô seguindo as orientações de lavar as mãos infinitas vezes ao longo do dia. Como eu não saio à rua, né? Então, assim, o que que eu faço? Dentro de casa mesmo, nós, os moradores aqui da casa, tudo que a gente vai fazer, antes de tocar, a gente lava primeiro as mãos e depois faz o que tem que fazer e aí depois lava de novo, né? Então, assim, eu tenho a impressão que eu devo lavar as minhas mãos pelo menos umas 10, 15 vezes por dia, sem ter contato nenhum com ninguém, entendeu? O fato de eu sair do meu quarto e ir até o banheiro ou ir para a cozinha já me obriga a tomar esse tipo de cuidado. Durante o período que eu estou em isolamento, que eu já estou indo para a quarta semana, eu fiz 2 vezes supermercado. Como é que a gente procede ao ir para o supermercado? Os grandes supermercados aqui têm os potinhos de álcool gel na porta, e aí você entra, você já passa, né, besunta toda a mão com o álcool gel, e você pode passar ele também no lugarzinho de segurar no carrinho, né? Então, existem dois momentos em que você pode passar álcool gel quando você está entrando no mercado. E lá dentro, na hora que você vai pagar, as filas estão com indicação no chão de qual é a distância de 2 metros que você tem que estar da pessoa que estiver ao seu mais próxima de você. Então, esse tipo de cuidado não foi tomado na primeira semana do lockdown, mas a partir da segunda semana já os grandes supermercados estavam assim. Eu frequento um mercadinho aqui por perto, que é coisa de 2 quadras de onde eu moro. Lá dentro também já existem regras, que não tem álcool gel sendo distribuído, mas como é um mercado muito pequeno, não pode ficar lá dentro mais que 4 pessoas, né? Obedecendo também as regras de distanciamento, de no mínimo 2 metros. É isso que a gente está seguindo aqui. E, Jaqueline, quem fala aqui é a Julie. Você falou muito assim do quanto as pessoas estão seguindo os pedidos feitos pelo governo aí, o quanto as pessoas entenderam que é preciso seguir essas regras. A sua leitura, né, de quem está aí em Londres, de quem viveu a vida toda aqui no Brasil, é cultural as pessoas aí na Europa entenderem essa situação e se colocarem em casa, se colocarem num isolamento voluntário, como você disse, né, de algumas pessoas. E aqui no Brasil, a gente estava até falando agora há pouco que as pessoas talvez não entendam a gravidade da situação. Se você pudesse fazer essas duas leituras aqui, por favor? Olha, Julie, eu acho que sim, existe um comportamento mais metódico do britânico, de uma maneira geral, né? Ser mais consciente dos seus deveres, das suas obrigações, acho que sim. É interessante a gente observar, por exemplo, que uma coisa que é muito rara é a rainha fazer qualquer manifestação pública, né, ou se colocar publicamente em algumas situações. Ela fez um chamamento à nação para os cuidados que são necessários. O próprio primeiro-ministro, né, o fato de ter contraído o coronavírus, isso tornou ele uma figura que fala com muito mais propriedade agora sobre o problema, né? Então, eu percebo que, assim, por mais que as pessoas tendem a considerar que não chegou perto de mim, eu não conheço ninguém, talvez isso seja só um alarde, as pessoas não têm coragem de manifestar isso, viu? Pelo menos assim, eu não conheço ninguém que não esteja preocupado. Desde colegas da escola, as pessoas com as quais eu moro,
e as pessoas que são amigos das pessoas com as quais eu moro, né? Eu não fiz ainda uma rede de amigos aqui, porque logo que eu cheguei, praticamente 2 semanas depois, eu já estava começando o meu isolamento. Mas, assim, eu percebo que, sim, há uma seriedade, assim, meio que coletiva, de levar as regras a sério mesmo. O meu grupo de amigos, as pessoas com as quais eu me relaciono no Brasil, estão todas em isolamento, mas eu vejo muito pelas redes sociais, né, as pessoas reclamando da falta de seriedade de muita gente, fora o fato de que aí no Brasil, como o governo federal não está dando a devida importância para o problema, talvez muita gente se sinta, né, balizada para não cumprir as regras de isolamento. Mas aqui, assim, se for para fazer uma comparação, eu diria que a gente tem um governo muito preocupado, sim, em todos os níveis, e uma população consciente. Ainda, claro, isso não é 100%, né? Mas é uma população consciente. Eu vou dar só uma informação rápida para vocês, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu fiz um cartão que é quase como um bilhete único, né? É um cartão que me permite circular de metrô e de ônibus pela cidade. E eu ia reabastecendo ele semanalmente. Desde que começou o lockdown, eu recebo semanalmente uma informação desta central dizendo: parabéns por continuar em casa, você não está usando o seu bilhete, faça isso, faça como o resto da população. E eles dão dados, né, que o metrô teve uma redução de 95% do número de usuários, e no ônibus, essa redução foi de 85% do número de usuários, né? Então, eu acho que há, sim, uma eficácia nos procedimentos que estão sendo adotados aqui. E, Jaque, uma última pergunta para a gente encerrar essa conexão com Londres. Jaqueline Lemos, jornalista direto de Londres. Em algum momento, desde que começou esse isolamento, desde que começaram as informações, te deu algum tipo de medo de voltar depois ao Brasil, conseguir voltar ou não? Ou te deu, porque é ser humano, né? A gente não sabe o que vai acontecer outro dia. Te deu algum momento de medo? Olha, gente, na verdade, medo a gente sente todo dia, né? Eu sinto medo. A minha primeira semana aqui, na verdade, assim, o pior dia para mim foi a última sexta-feira de aula presencial, quando o diretor da escola passou em todas as salas avisando que na semana seguinte a gente passaria a ter aula online. E aí eu já tinha feito amizade com uma médica chilena que estava indo embora naquele dia de volta para o Chile, antecipando o retorno dela. Naquele momento eu senti um medo muito grande. Fiquei pensando assim, nossa, será que eu tenho que voltar para o Brasil? Será que eu preciso desistir temporariamente do que eu estou fazendo? Mas depois eu me acalmei, né? E falei assim, não, vou enfrentar o que tem que enfrentar, a gente não sabe. E assim, pode parecer um pouco absurdo o que eu vou falar, mas assim, bom, eu moro em São Paulo e vivo sozinha em São Paulo. De toda forma, eu estaria sozinha, longe da minha família, né? Parte da minha família mora em Goiás, e eu tenho uma outra parte da família que mora na Nova Zelândia. Então, eu estaria sozinha em São Paulo, e eu acho, de verdade, que eu estou mais segura aqui. Tenho cada vez mais convicção disso. Estou tomando um cuidado, talvez até mais do que redobrado, do que se eu estivesse no Brasil, talvez, né? Estou aqui pensando alto, porque eu não quero, em hipótese nenhuma, correr o risco de me contaminar.